Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você e saber que nós temos mais uma chance de tocarmos nas histórias, nos traços, nas marcas, nas pegadas de Deus, através da pessoa que estará aqui hoje conosco. Mas antes disso, antes de eu apresentá-lo, eu queria que você parasse para pensar numa coisa. Quando é que começa a tua história para ser contada? Você às vezes pode dizer assim, não, eu vou esperar um pouquinho, quem sabe lá depois dos meus 50 anos, eu já vou ter alguma história para contar. Ou às vezes a gente pensa que, muitos de nós pensamos que igreja é coisa de velho. Só que a convidada de hoje vai mudar todo esse paradigma. Porque, na verdade, ela é uma jovem, então é uma mulher, com apenas 20 anos de idade e que já está sentada aqui no programa Gente de Fé. Por quê? Porque ela é gente de fé. Bruna Marques, bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, sua bênção. Deus te abençoe. Muito feliz por estar aqui. Tudo isso, 20 anos? Tudo isso é uma vida... Uma vida inteira. Literalmente, né? A sua vida inteira. É a minha vida inteira. Não é a minha é um pouquinho, dobro mais um pouquinho. Mas é a sua vida inteira. E eu faço assim, eu fiz toda essa introdução porque eu fico muito feliz quando eu me encontro com um jovem, com uma jovem, e que já tem alguma marca de Deus na história, porque muitas vezes a gente se depara com uma juventude tão marcada por outras coisas. Sim. Né? Você está no auge da sua, vamos dizer assim, da sua construção de vida. Isso. Você agora começa a fincar as estacas para responder a pergunta que todo mundo pergunta, quem eu sou? Né? Isso mesmo. Mas mesmo no auge dos seus 20 anos, você já tem alguma coisa que você já sedimentou ou que sedimentaram por você. Sim. Mas antes de nós entrarmos, se apresente hoje. Antes de nós falarmos um pouquinho dos seus 20 anos de vida, se apresente hoje. Quem é você? De onde você vem? O que você faz hoje, antes de entrar na sua história propriamente dita? Sim. Padre, eu sou a Bruna. A Bruninha ainda. Que bom. A Bruna Marques, para muitos, né? Esses que estão me conhecendo agora. Eu sou a Bruna Marques, tenho 20 aninhos. Eu sou de São Paulo, capital, diocese de Santo Amaro. Minha querida diocese, minha querida paróquia Bom Pastor, no setor de Jordanópolis. Ali perto do Grajaú, muitas pessoas conhecem, né, por essa referência. E hoje eu sou missionária, sou cantora, compositora e coloco então os meus dons a serviço do Senhor dessa forma, né? Dessa forma que Ele chama e eu digo, eis-me aqui, e aí eu vou. Quando você fala missionária, você já sai em missão? Sim. Cantando, conduzindo, Sim. Pregando também? Sim. Grupo de oração? Grupo de oração, Santa Missa, encontros, retiros, sim, eventos também. Isso já tem... Pouco tempo. Pouco tempo. Tem bem pouco tempo. Desde o início desse ano, na verdade. Claro, as missões aqui em São Paulo dá muitos anos. Mas assim, me lançando a águas mais profundas desde esse ano de 2022. E quando você se depara com este Deus que você faz experiência, e não somente já faz, mas já transmite essa experiência, porque aqui é o cerne do cristianismo, né? A gente não fala de uma doutrina, a gente transborda uma experiência que a gente faz. Sim. Quando você se depara com jovens ali da sua idade, com pessoas que ainda não conheceram
esse Jesus que você conheceu já, o que te causa? Sede. Eu gosto de estar entre os jovens especificamente, né, da minha idade, que não conheceram esse Jesus, justamente para fazê-los de alguma forma conhecer através da minha vida. Eu acho muito engraçado quando eu vou, por exemplo, em aniversários, né, algo assim, de uma amiga que está fazendo 20 anos também, né, uau, e aí eu me deparo com essa juventude lá. E aí eu ouço, ela canta. Vocês já seguem ela? Nossa, segue ela lá no Instagram, ela canta muito bem. E aí eles são atraídos por esse cantar bem. Quando eles entram lá na minha rede social, começam a me seguir, me acompanhar. Qual que é a sua Qual rede que social? é a rede social? É @BrunaMarquesBR no Instagram. @BrunaMarquesBR. Isso. E aí quando eles começam a acompanhar e tudo mais, eu vejo muitos deles falarem, nossa, ela canta música da igreja, né, e tal. Não, mas ela canta bem. Vou continuar seguindo ela. Uma vez... Tem um preconceito, mas depois... Tem um preconceito, mas tudo bem. Permanecem. E aí eu dou um jeito de adentrar na linguagem deles, né? Parece até que é tudo uma estratégia, eu vou lá. Não, é totalmente natural, né? Porque eu sou jovem mesmo. Então, eu sou uma jovem que... É a linguagem que você fala. Exatamente. Então, a gente vai se utilizando dessas ferramentas, né? Dessas armas que Deus nos dá para tocar esses corações, para abrir esses corações de alguma forma, né? E aí, uma vez, por exemplo... Um desses jovens que me conheceram no aniversário de alguém, não sei o quê, começou a me seguir. E um tempo depois eu postei lá cantando uma música antiga, assim, Padre Marcelo. Ele respondeu falando, nossa, essa música me lembra quando eu era pequeno e ia na igreja. Eu disse, sério? Rapaz, eu também. E aí, né? E aí, nossa, gostei, ficou muito bonita na sua voz, ficou diferente. Falei, obrigada, que bom que você gostou. Aí permanece. E aí vai vendo a vida que eu vivo e vai entendendo que ser de Deus não é uma realidade distante ou, como eles pensam às vezes, cafona, né? Estranho. É coisa de velho, como o senhor mesmo disse, né? Acham que é isso mesmo, mas hoje, quando eu me deparo com essas almas, né? Essa sede que eu tenho. De mostrar que não é isso que eles pensam, não é esse preconceito que eles já têm de Deus, das coisas de Deus, da igreja. Não, eles precisam experimentar. E aí eu falo assim, vou tentar te fazer experimentar através da minha vida, de alguma forma. Você se sente mais triste, você se sente não privilegiada, você se sente... penalizada porque você faz a experiência com Deus? Você o segue? Porque muitas vezes é essa experiência que o jovem faz, né? É tipo daquela coisa assim que eu não vou me preocupar com isso porque eu vou perder a minha juventude, eu vou perder a minha espontaneidade, eu vou perder a minha felicidade, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Você é assim? Não, padre. Na figura do filho pródigo, eu sou como o irmão mais velho, que não precisou sair para conhecer o mundo, para se arrepender e voltar, mas que sempre esteve ali. E, às vezes, na nossa vida, a gente tem, às vezes, um desejo de olhar pela janela, ver como é que é lá fora, né? Mas o Pai nos diz, tudo que é meu é teu, né? Isso basta. E aí, isso para mim é viver na pele aquele só Deus basta, de Santa Teresa d'Ávila. Né? Só a presença do Senhor me basta. Eu não preciso ficar flertando com o mundo lá fora. Será que é bom? Será que não é? Será que eu deveria? Será que eu não deveria? Porque Deus me basta. Sempre me bastou, por que não bastaria agora? Né? Então, já se tornou algo que nem se passa mais pela minha cabeça. Isso que eu ia te perguntar agora. Não imagina uma vida, não. Você se vê longe dele? Jamais. Porque assim,
Você é jovem, com certeza vão aparecer inúmeras outras propostas. Sim. E que a princípio podem parecer até assim mais atraentes, né? Porque você entra numa vibe artística também. Sim. Então podem aparecer até mesmo propostas de lançar isso, lançar aquilo, cantar isso, cantar aquilo, fazer show aqui e ali. Você se vê fora dessa experiência que você vive hoje? Não me vejo, padre. Posso te pedir uma coisa? Pode. Não se veja mesmo. Você tem idade de ser minha filha, tá? Verdade, né? Mas eu te digo como pai e como padre também. Não se veja. Porque da mesma forma que o ambiente artístico, ele é capaz de levar você ao coração de uma pessoa, né? Porque a música chega em lugares onde a minha pregação não chega. Sim. Vamos dizer assim, né? Então a tua musicalidade, ela pode chegar, o teu ser artístico, ele pode chegar num lugar onde uma pregação não chega, mas a palavra de Deus vai chegar por causa disso. Sim. E aí, minha filha, eu te falo de uma maneira muito, muito paterna, tá? O inferno não gosta disso, não. Então o inferno vai te propor muitas coisas, como as tentações de Jesus no deserto. Sim. Para que você deixe. Então eu posso te pedir, a gente falava um pouquinho antes do programa começar, né? Eu falei assim, hoje a gente grava o programa e a gente consegue gravar. Então, daqui a 30 anos, quando você tiver 50 anos, você vai olhar esse programa e você vai falar, meu Deus, eu falei aquilo, olha quanta coisa apareceu, né? Nós falávamos sobre isso. Então, uma das coisas que eu quero te pedir, cultiva a experiência que você fez, cultiva a experiência que você faz. Porque muita coisa, a partir de agora, vão aparecer para você se desviar. Sim, é verdade. Tá? Se cuide. Pode deixar. E se precisar de ajuda, grite. Pode deixar. Sai da direção espiritual, vamos pro programa. Vamos. Bruna Marques, 20 anos, natural de São Paulo, paulistana. Paulistaníssima. De Santo Amaro, da Diocese de Santo Amaro. De onde você vem? Como é que é a sua história? O que você tem para nos contar? Padre, eu nasci e cresci num berço católico, o que propiciou muito essa minha experiência, né? Muitas vezes o Senhor permite, né, que como filhos pródigos, nós nos desviemos e voltamos, e então nós nos decidimos por Deus. Essa minha decisão por Deus se deu muito cedo, né? Então, aos 12 anos de idade, eu costumo dizer que é quando eu comecei a cantar. E realmente, não é mentira, é quando eu comecei a cantar. Mas o que está por trás disso vai muito além, né? Porque eu tenho uma avó intercessora e ela teve um papel fundamental nessa minha conversão, porque é assim também uma história de conversão, Claro. né? Então, realmente, eu estava naquela fase de entrar na pré-adolescência, então era aquela coisa, o mundo ele te oferece milhares de possibilidades, né? E em troca de um celular de presente, eu fui num grupo de oração com a minha avó. E aí, no final desse grupo, eu fui e eu não fiz nada. Eu fui no grupo de oração e eu vi tudo acontecendo e eu fui uma espectadora. Na hora de louvar, eu ficava quieta, parada, sentada. Na hora de rezar, eu ficava quieta ali, parada, sentada, sem fazer nada. Eu só observava o que estava acontecendo, via jovens. Isso me atraía. E aí, hoje eu entendo, né, que o melhor instrumento para evangelizar um jovem é outro jovem, né? E aí eu observava e fiquei quieta o tempo inteiro. E eu não sou assim. Mas no final, quando a gente estava voltando, eu falei, vó, é toda segunda-feira esse grupo? Ela falou, é. Ah, eu quero vir. E aí comecei a ir. Toda segunda-feira
eu passei aí a esse grupo de oração. A partir dos 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eu era a mascote do grupo, né? Eu era a mais novinha de praticamente todos os lugares que eu estava na igreja. Né? Eu sempre estive em companhias mais velhas, jovens que eram jovens, mas eram mais velhos que eu. 3, 5 anos mais velhos que eu. E eu gostava disso, eu me identificava realmente com eles. E assim foi. Poucos meses depois, eu já estava cantando. Isso era 2014. Então, eu, conduzida por um outro jovem, meu grande amigo Marcelo, você não quer me ajudar, não, na missa? Eu vou tocar sozinho. Ajudo, mas você tem que me ensinar, eu não sei cantar na missa. Eu te ensino. Anos e anos se passaram e a gente cantando até hoje, juntos na Santa Missa. O seu dom, deixa eu voltar um pouquinho, o seu dom apareceu como, assim? Desde criança você Desde canta, criança, gostou de cantar desde sempre? criança, isso eu herdei dos meus pais. O meu pai, também, mais do que a minha mãe, até minha mãe também, mas o meu pai é muito musical, como eu, né? Então ele me ensinava, quando eu era pequena, a ouvir música boa. Filha, isso aqui é tal estilo musical, isso é música boa. Esse aqui é tal artista, ouça ele, é muito bom. As composições, a interpretação, não sei o quê. Nanana. Então eu cresci tendo esse tato para música por causa dele, entende? Então a música me atraía muito. Na minha paróquia me atraía muito. Graças a Deus nós sempre tivemos uma pastoral de música muito rica na minha paróquia, que sempre me atraiu, a mim e ao meu pai. Sim. Então a gente ia, às vezes não pela missa, mas porque a gente queria ver o Ministério de Música tocar. Ai, é verdade, é verdade. E aí, que bom, porque me atraiu e foi uma seta, né? Um pretexto. Foi, exatamente, um pretexto. Exato. E aí, esse mesmo ministério que eu ia para admirar me chamou para tocar, para cantar com eles. E aí eu nunca mais parei. Porque a gente começava cantando só no grupo de oração, depois no grupo e na missa. Depois grupo, missa e vai ter um retiro. Vamos cantar? Vamos cantar. Precisa de gente para cantar? Vamos cantar. Tá sem gente para servir em tal encontro diocesano. Você pode ir? Posso. E aí ia. E aí ia tendo tantas e tantas experiências com Deus ali, né? Tanto que, olha que coisa, o meu primeiro retiro que eu participei na minha vida, na verdade eu não estava participando, eu estava servindo. Nem sabia o que era um retiro direito. Não, mas não tem quem cantar, não. Eu vou, vamos. E foi uma bênção. Aí eu falei, nossa, a próxima vez eu quero participar, tá do outro lado. E aí, de fato, né, poucos meses depois eu participei de um primeiro retiro de primeiro amor. Sendo que eu já tinha cantado para jovens que estavam no retiro de primeiro amor, vai entender. São os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, padre. Os caminhos de Deus. Porque muitos jovens, naquele retiro que eu estava cantando, ficaram, nossa, porque estava eu e os rapazes do ministério, que são mais velhos, né? E eu lá com 13 anos. E o pessoal com 13 anos, 14, 15, né? E criando amizade ali comigo. E isso ajudou para que eles abrissem o coração no retiro, né? Mas enfim, foi assim. Então eu sempre estive ali. Por isso, aquele filho que ficou na casa do pai, sempre estive ali. Mas quando eu decidi voltar naquele grupo de oração, foi quando eu me decidi por Deus. Porque eu nunca mais deixei. Nunca mais. Eu não sei o que aconteceu. Pode-se dizer que ali você encontrou alguém que você só tinha ouvido falar? Exato. Você tinha ouvido falar de Jesus? Como você disse, você nasceu num berço católico. Sim. Né? Mas você não tinha se encontrado com ele ainda. Exatamente. Aí naquele grupo de oração você o encontrou. Exatamente. No rosto daqueles jovens que me acolheram. Vem pro grupo de oração, pro grupo de jovens também de domingo? Vou. E aí é aquela coisa. É quando começam a achar que você ficou louco. Nossa, mas ela tá indo muito à igreja. Ela vai na segunda no grupo, ela vai no domingo na missa, ela vai no sábado no grupo de jovens. Tem que viver também, né? Mas não sabem, não percebem que ali estava a verdadeira vida, né? Que eu estava buscando. Então, as minhas experiências assim de vida, de juventude, são todas assim, dentro dos atos de Deus.
dentro dessas experiências, Bruna, algumas não foram tão fáceis. Não. Não. Porque, olhando você, rosto de menina de 20 anos de idade, com um sorriso nos lábios, contando essa experiência, mas no ambiente em que você viveu, aconteceram algumas coisas que com certeza você foi provada. Sim. Já com os 20 anos. Eu conheço muita gente de 20 anos de idade e não preciso ir para muito, não preciso assim conversar muito com você para ver que a tua experiência de vida, ela te traz uma maturidade diferente de muitas pessoas com 20 anos que não têm a mesma maturidade. Sim. Quais foram, ou alguma delas, mais difíceis da sua vida? Com certeza, sem dúvida alguma, a separação dos meus pais, que aconteceu justamente quando eu estava nesse momento de segunda-feira, grupo de oração, né? E estava mais assíduo, e ali eu vejo muito a providência de Deus, porque se eu não estivesse ali, só Deus sabe onde eu poderia estar, diante daquilo que estava acontecendo dentro da minha casa. Você é filha de mais quantos irmãos? Eu tenho um irmãozinho, fruto também do casamento dos meus pais, e uma irmãzinha de 3 aninhos, que é fruto do 2º casamento do meu pai. Entendi. Então, até então, ali, eram vocês 4. Isso mesmo, que para mim, para todo filho, né? Sim. Era um cristal, é a minha família, né? Que eu vi se desmoronando, né? E eu não podia fazer nada. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, quando definitivamente eles se separaram, né? E o meu pai saiu da nossa casa. Quando você fala, desculpa entrar, mas quando você fala definitivamente é porque se arrastou houveram por muito algumas tempo. Situações que... Isso, exatamente. Eram e muitas vocês situações. iam contemplando isso. Exatamente, eram várias situações, né? E aí começam as brigas, né? E essas situações que vão levando, não é da noite para o dia que de repente a coisa acaba, né? Não. Então, isso foi se empurrando muito com a barriga, né? Até que o meu pai realmente fosse embora, né? Graças a Deus ele não foi embora de modo que muitas vezes acontece quando o pai abandona e não quer mais saber dos filhos e da casa. Não, meu pai sempre se esforçou para estar ao redor da gente, sabe? Prover aquilo que era necessário, mas aquilo abriu uma ferida imensurável dentro de mim, gigantesca. Porque quando você é filho e você vivencia um divórcio, não tem jeito. Você fica no meio. E você fica assim, de um lado e pro outro. E quem tá certo? E quem tá errado? E o que tá acontecendo? Mas e eu? E o meu irmão? Porque se esquece, né? Mas tudo Vocês têm quantos anos de diferença, você e seu irmão? 12 anos de diferença. 12 anos. 12 anos. Então você tinha 14 ele estava fazendo 2. 2 anos de idade. Exato. E, padre, foi muito complicado viver tantas coisas ao mesmo tempo. Psicologicamente foi muito exaustivo, porque eu era muito nova. E eu vivi um trauma e, ao mesmo tempo, eu não parei no meu trauma. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Minha mãe tá doente, porque minha mãe, nesse meio, ela entrou num quadro depressivo muito grande. O meu irmãozinho, quem olharia por ele se a minha mãe não estava em condições? Então, era escola, casa, aí cuidava da minha mãe, cuidava do meu irmão, né? E criava o bichinho. Você não pôde parar na situação, mas nós vamos ter que parar para o intervalo. Ah, então tá bem.
para que você retome no segundo bloco. Mas aqui você trouxe uma situação, e eu lido com essas situações, infelizmente, já há mais de 20 anos, né? Que é a situação de separação, obviamente. Sim. Mas aqui eu não estou falando com um esposo ou com uma esposa que vive uma separação, mas com a filha que vive a separação dos pais. É claro que você não pode ficar com o seu marido por causa do seu filho, você não pode ficar com a sua esposa por causa do seu filho, mas é algo que irreparável. Nós vamos conversar no segundo bloco. Então, vai lá, toma uma aguinha, estica a coluna, não sei como é que você está deitado em pé, né? Mas pensa um pouquinho. Quais são os danos que uma escolha mal feita causam em nós e em todos aqueles que estão à nossa volta? Pensa um pouquinho nas escolhas que você já fez, que causaram danos a você e danos às pessoas que estão à sua volta. Vai tomar uma água, daqui a pouco a gente volta com Gente de Fé. Você já parou para pensar em todas as escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida? Não sei quantos anos você tem, mas todas as consequências que você teve que assumir pelas suas escolhas e as pessoas que estavam à sua volta. Que consequências que foram obrigadas a assumir pelas escolhas que você foi fazendo. Nós estamos conversando hoje com a Bruna Marques. Ela tem 20 anos de idade, canta, ali já o violão do lado dela, porque no final deste bloco ela vai também cantar algo que ela teve que viver, né, É isso mesmo. Bruna? Mas nós terminávamos o primeiro bloco dizendo justamente dessa situação que para ela, como para nenhum filho é confortável, a separação dos pais. E você disse que se colocando justamente no lugar que os filhos se colocam, no meio. Isso. Porque ali é o seu pai, ali é a sua mãe. Exato. Quem está certo, quem está errado, quem fez, quem não fez, é uma situação conjugal, é entre eles. Mas os filhos ficam justamente neste ponto, no meio. E daí? O que aconteceu? Daí que você precisa ter muita resiliência, digamos assim, para discernir uma coisa da outra. E discernir uma coisa da outra não é achar um culpado, e sim se colocar no seu lugar como filho, coisa que eu fui aprender muito tempo depois. Então, a minha grande dificuldade foi essa, bater a cabeça porque eu queria ser uma heroína, eu queria restaurar a minha família, trazer o meu pai de volta e, uau, ia ficar tudo bem porque a Bruna conseguiu. E aí eu descobri que a gente não é assim, que não é possível fazer isso, porque quando nós queremos fazer isso, nós queremos tomar o lugar de Deus. Então, eu fui tentar fazer as coisas que estavam ao meu alcance, cuidar da minha mãe, cuidar do meu irmão. 2 anos depois, senti a necessidade de trabalhar. Eu queria trabalhar. Eu queria ter essa independência, essa autonomia. E aí, entrou aquela rotina exaustiva. No meio do ensino médio, eu ia às 7 horas da manhã para a escola. Quando terminava a aula, eu saía antes para chegar no horário do trabalho, para dar tempo de almoçar. E eu trabalhava da 1h até as 9 da noite, como professora de inglês numa escola de idiomas. Eu amava fazer aquilo, mas era exaustivo, principalmente para uma adolescente, né? Que estava vivendo tantas coisas exaustivas psicologicamente. Até porque ali, desculpa te incomodar, te atrapalhar, até porque ali você não poderia substituir papéis, né? Exatamente. E essa linha é muito tênue entre simplesmente quero trabalhar porque nada me impede e vai fazer bem para mim e para todos, e quero ser o pai da casa, né? Quero ser
a chefe da família, a mãe do meu irmão, a mãe da minha mãe, porque eu sou a melhor pessoa para dizer como as coisas têm que ser feitas. Ai, que besteira! Porque isso causa sequelas na gente de até mesmo de pecado, de orgulho, de soberba, de vaidade, de autossuficiência, até diante de Deus, né? Não, mas eu sei o que é melhor para mim. Infelizmente, né? E graças a Deus essa fase passou. Minha mãe foi ficando melhor, meu irmão foi crescendo. Porém, com o meu pai, aconteceu uma distância que eu mesma provoquei por não conseguir lidar com a presença dele, mas eu não conseguia lidar com a presença por não saber lidar com a ausência dele na minha casa. Por mais que ele não fosse, por mais que ele não fosse totalmente ausente. Como você dizia no primeiro bloco, por mais que ele fosse presente, sim, mas a ausência dele, digamos assim, em alguns momentos, sim, fez com que você tivesse essa dificuldade com a presença dele. Exatamente. Então eu decidi me afastar quase que totalmente. E aí eu sabia que eu precisava perdoá-lo e que aquilo acontecia justamente porque eu não conseguia perdoá-lo. Era muito difícil para mim. Ele vinha sempre? Não, porque eu não deixava. Você não queria? Eu não queria. Muitas vezes ele ia para ver o meu irmão, por exemplo, e eu me trancava no quarto, não queria vê-lo, me trancava no banheiro, não queria vê-lo, ouvir a voz dele já me causava repulsa, né? Por tantas coisas que se passaram na minha cabeça e da falta, né, que eu sentia de tê-lo e tal. Então, por muitos anos, eu pedi, Senhor, cura-me, me ajuda a perdoar, né? Mas até que, quanto tempo depois? Uns 5 anos depois, digamos, 6 anos depois, em direção espiritual, fui tocar nesse assunto de perdão. Pra que eu fiz isso? Meu diretor falou assim, filha, se você quer ter um pai, porque você quer ter um pai, né? Essa sua reação diante da ausência dele, nada mais é do que você querer a presença dele, né? E lamentar não ter a presença dele. Mas para você ter um pai, você precisa aprender a ser filha. Quanto tempo faz que você não é filha do seu pai e até mesmo da sua mãe? E aí aquilo para mim foi um chacoalhão. Porque eu falei, não, isso não faz sentido. Como assim ser filha? Não, ele que tem que ser pai, ele, não. E aí jogava a culpa para ele. Mas quando eu entendi o que era deixar-se ser filha para que ele pudesse ser pai, deixar-se ser filha da minha mãe, para que a minha mãe pudesse ser minha mãe, né? Tratar o meu irmão como irmão e não como filho. Ou seja, deixar que cada um exerça o seu papel, né? Foi quando eu fui abrindo o coração para a presença dele, para voltar a ter um relacionamento com ele. E foi algo regado à oração. E foi uma cura, padre, que é engraçado pensar. Às vezes a gente está mal acostumado em achar que uma cura interior é extraordinária. Eu vou num retiro de cura interior, eu vou numa missa por cura e aí eu vou ser curado. E não foi isso que aconteceu comigo. Eu não precisei de um momento específico, uma pregação extraordinária. Claro que poderia ter sido dessa forma. Deus tem seus meios. Só que comigo foi diferente. Foi no ordinário. Filha, vamos almoçar? Vamos. Vocês não queriam, mas vamos, tá bom. E aí conversava. E aí, como é que tá a sua vida? E aí, eu tava vivendo uma vida que ele não fazia ideia do que era, porque eu não compartilhava com ele. E passei a compartilhar. Pai, eu tô Por outro lado, isso, também, ele não mesmo quando você estava distante, assim, ele não forçava. Ele não forçava, ele respeitava. Exato. O que foi muito bom também, porque, né, se ele forçasse a barra, acho que teria sido mais difícil para mim.
graças a Deus eu pude viver aquilo que eu sempre tinha ouvido. Perdão é decisão, assim como amar é decisão. Então, perdoar não é se esquecer, mas se decidir por seguir em frente para que você seja livre, né? E hoje, graças a Deus, depois de tantos anos nessa situação, eu sou livre. Até hoje tem pessoas que vêm, às vezes eu tiro uma foto com meu pai, posto nas redes sociais e falam: nossa, Bruna, você tá com seu pai em algum lugar? É seu pai? Nossa, o que aconteceu? E eu digo: pois é, algo aconteceu. E foi muito bom que tenha acontecido num momento tão estratégico para Deus na minha vida, que foi o início do exercício do meu ministério de uma forma mais intensa. Sempre exerci o meu ministério, mas o Senhor estava já me chamando. O seu ministério, ele continuou? Continuou, mesmo inclusive foi minha força, né? Foi o meu sustento. Nossa! Cantando em missas e tudo. Né? Porque às vezes eu não queria ir, mas eu precisava, porque eu tinha um compromisso, né? Então, isso me salvou por muitas vezes, né? E dessa vez não foi diferente, mas foi mais profundo, porque eu estava diante de uma produção de um EP, né? Que é o EP Nada Temerei, lançado em fevereiro desse ano. E tudo aquilo que eu reprimi dentro de mim lá atrás, me fazendo a forte, a Bruna era forte, a Bruna era inabalável, né? Então, eu reprimi muitos sentimentos, né? Eu não chorava, eu ficava muito indiferente em relação a essas questões. Então, reprimiu muita coisa, né? Guardou muita coisa dentro de mim. Mas, uma hora essas coisas iam explodir, né? Uma hora eu precisava, não sei, de alguma forma colocá-las para fora ou, enfim, lidar com elas de algum jeito. É um luto, né? Que a gente precisa viver, que estava ali, as 7 chaves guardadinho dentro de mim, e eu me recusava notar a presença dele dentro de mim. Não apenas, né, me recusava a vivê-lo. Era um luto de um pai vivo, né? Exato. Nossa, como é doloroso. Porque você tinha matado o teu pai. Eu o matei dentro de mim. Você matou ele dentro de você, e aí, por isso que você vivia um luto, sem viver um luto de verdade. Um luto de um pai vivo. Exatamente, exatamente. E aí, nesse processo, ao mesmo tempo, né, que eu estava vivendo esse processo de cura em relação a isso, o Senhor me chamou e providenciou que eu gravasse essas composições que eu tinha já há muito tempo, né? Ao longo desde que eu comecei o meu ministério, eu já escrevia, né? Não só cantava, eu era muito ativa, eu era muito incomodada, digamos assim, porque às vezes a gente queria cantar sobre algum tema e não tinha uma música que a gente conhecesse ou, enfim, sobre aquele tema, e aquilo me incomodava e eu falava: a gente tem que compor, a gente tem que providenciar aquilo que a gente não tem. Então vamos compor. E aí eu me movia com o pessoal, não, vamos compor uma música, por exemplo, para a vela do advento. Então vamos compor, porque a gente não quer cantar as de sempre, né? Então eu escrevia, amava os escritos dos santos, então pegava os escritos dos santos, falava: vou fazer uma melodia como se fosse um salmo. E aí fazia, virou uma música, que lindo. E assim prosseguia, né? E aí, quando Deus pediu mais de mim em relação a essas músicas, Ele estava me dizendo que Ele não me deu somente o cantar como talento, mas o compor e o tocar também. E que Ele queria tudo, né? Não somente uma parte. Porque cantar para mim é muito confortável, né? Agora tocar não é confortável, compor é desafiador, mas Deus queria tudo. E aí, o meu grande amigo e produtor, Michel Góes, ele me incentivou e falou: Bruninha, eu te ajudo, mas você tem músicas boas, músicas de oração. Vamos lá, vamos, né, levar essas músicas a ter mais alcance, as pessoas precisam ouvir essas músicas.
E aí eu, às vezes, meio resistente, mas ao mesmo tempo, bom, eis-me aqui. Eu não disse eis-me aqui, não digo eis-me aqui, então eis-me aqui. Mas como se dará isso? Depois do eis-me aqui vem o... Como se dará isso? Vem as consequências. Exatamente. E o Senhor foi providenciando, né? Foi me dando as canções. Porém, nesse processo em que eu pedi para o Senhor as canções para esse EP, porque eu já tinha canções, já tinha composições que poderiam ter entrado para o meu primeiro trabalho, mas não eram as canções que o Senhor queria. E eu falei, o que o Senhor quer? Me dê. O que eu devo cantar agora, né? Nesse trabalho e tudo mais? Nesse primeiro EP, vai ser o primeiro de outros ou vai ser o único? E aí? Providencia, Senhor, essas músicas. E aí eu ia rezar, vinha música. Ia rezar, vinha música. Eu falei, eu acho que são essas, né? A última música foi não tão intencional assim, mas eu já estava vivendo um período de um desânimo muito forte que estava me abatendo. Apesar de estar vivendo coisas incríveis no meu ministério, né, e na minha vida, que eu entrei num quadro depressivo que me paralisou. A depressão paralisa a gente. Sim. Ela paralisa a gente. Então, quando eu não escapei da depressão, eu percebi, parece que a Bruna não era tão forte assim, né? Parece que agora realmente não consigo fazer nada por mim. Porque eu não conseguia mais cantar. Eu não conseguia compor. Eu não conseguia. Meu violão criou pó. Quase estourou as cordas. Tanto tempo que ficou parado, sem... Eu não pegava, eu não ouvia mais as minhas músicas. Não mexia mais em composições minhas. Não conseguia fazer mais nada. Porque a depressão, ela faz isso, né? Com a gente. Então, eu fui tentada a abandonar tudo e desistir. Porque nada mais fazia sentido. Ou seja, você já tinha deixado, você tinha vivido todo o seu ministério, todas as coisas, composições, já tinha vivido a situação com seu pai? Já. Né? Já estava resolvida neste ponto. Isso. Ou seja, a sua relação com o pai, que nos leva à nossa relação com Deus Pai. Isso. Né? Porque isso aqui não tem como deixar de negar. Isso. Agora é a relação com você mesma. Exato. Você com aquilo que você tinha recebido. Isso. Sem terra. E foi dolorido, assim. Foi um processo doloroso, porque é muito mais fácil desistir. É a opção mais fácil, né? Então eu estava convicta, não vai ter EP, não vai ter mais música, não vou gravar nada, não consigo cantar. Eu ia pro estúdio, passava horas para cantar uma música. E como era penoso, a canção Brevíssimo Segundo, desse EP, eu demorei 2 horas para gravar. E do jeitinho que a gente ouve... Brevíssimo Segundo. Brevíssimo Segundo, exatamente. É bem, né, sugestiva. Brevíssimo Segundo é o nome. E demorou... O título demorou 2 horas para você fazer. 2 horas, porque eu não conseguia. Essa é a sua também. É Santa Terezinha, eu e ela fizemos um collab. E aí, eu não conseguia, mas eu fiz também uma canção que foi a última a entrar, inspirada no meu padroeiro, Jesus Bom Pastor, né? Eu sou da paróquia Bom Pastor, então a figura de Jesus Bom Pastor sempre esteve presente. E no Salmo 22, 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe. E aí, eu estava meditando nesse Salmo, eu falei, isso aqui dá uma canção. E aí comecei a rezar esse Salmo, cantando esse Salmo, né? E a figura do bom pastor e tudo mais. Amém. Nesse período, compus essa canção, aí um limbo, assim, em 2021. Eu me esquivei de todas as redes sociais,
Eu sou muito ativa nas minhas redes sociais, até porque elas são a minha ferramenta, né? O Instagram é a minha ferramenta. Então, eu passei meses sem aparecer. Parecia, não, o que aconteceu com a Bruna? Sumiu, morreu. Não tinha nenhum sentido para mim. Eu não conseguia tirar foto de mim mesma. Eu não conseguia gravar vídeo. E eu até tentava de vez em quando retomar, mas não estava conseguindo. E aí, conforme eu fui me restabelecendo, né, voltando a ficar mais estável na minha saúde psicológica, porque, padre, nós não podemos parar na enfermidade. Algo que o Senhor me ensinou é que nós não podemos nos resumir a um diagnóstico quando nós recebemos um. Seja ele de uma enfermidade física, psicológica, espiritual, né? Descobri que eu tenho um câncer, eu não vou parar no meu câncer, porque eu sou além dele, eu sou muito além disso, né? Além do que eu tenho, eu sou mais do que eu tenho, né? Então, eu não era a depressão e me custou tempo entender isso, que a minha vida não estava resumida àquilo que eu estava vivendo e sentindo, e que por mais que eu não tivesse total controle do que eu sentia, eu não poderia parar ali, né? Então, conforme eu fui ficando estável de novo, a canção que eu tinha escrito lá atrás fez muito mais sentido. E eu entendi que eu vivi aquele vale, né? Para que eu pudesse cantar. Nesse tempo você também procurou, porque você diz a depressão, mas esse era o diagnóstico? Sim. Com os profissionais de Sim, sim. Então você também fez o acompanhamento psicológico, psiquiátrico também? Sim, sim. Quanto tempo foi esse vale de lágrimas aí? Olha, foram uns 6 meses, aproximadamente. Entre 4 e 6 meses. Para entrar, ficar nesse limbo, né? Porque quando vai piorando, por mais que você esteja com a medicação, até a medicação fazer efeito e tudo mais, né? Até aí acertar você está na medicação, até acertar a medicação. Essa para mim foi a pior parte. Você fica à deriva, né? Então, nesse tempo de vulnerabilidade, você está propenso aos pensamentos suicidas, a sair do emprego, parar de fazer o que você faz. Tudo isso passou na sua cabeça? Sim, passou. Tanto que a execução do EP era o meu impossível naquela época. Tiveram músicas que eu gravei naquela época, que depois, meses depois, quando eu melhorei, eu pedi para regravar, porque era nítido a cor da minha voz neutra, assim, a voz abatida, sabe? Uma coisa triste. E uma música bonita, assim, de superação, e eu cantando com, sabe, de uma forma tão penosa. Eu falei, não, vamos regravar isso aqui. E aí nós regravamos, né, as canções que eram necessárias. E aí depois retomei de vez, né? Falei, não, agora de fato é isso que o Senhor quer. E aí voltei para mim, né? Quando a gente volta para si e a gente volta a ver as coisas como elas são. Porque acho que a maior tortura da depressão é a distorção da realidade. Então, como você está totalmente fora da sua realidade, quando você é inserido nela de novo, leva tempo para você falar, pera, então eu preciso rever muita coisa. E retomar muita coisa também, né? E é o que aconteceu. A música para você é um resgate? É um remédio. É um remédio. É um remédio, sem dúvida. Eu te fiz essa pergunta lá antes de nós entrarmos, mas agora eu te faço publicamente. Como é que nascem as suas composições? Em oração. A maioria delas em oração. Quando não em oração, inspirada por alguma reflexão em uma pregação, uma homilia, numa leitura espiritual, nos escritos dos santos que me ajudam tanto. Mas geralmente são frutos das minhas orações com Deus. Temos 5 minutos. Posso fazer um ping-pong com você? Pode.
Bem rapidinho? Tá bem. Jovem, 20 anos, com essa história. Maior sonho? O céu. Maior luta hoje? Maior luta hoje. Difícil esse ping-pong. Minha maior luta hoje é contra o pecado. O que significa perdão? Sair de si mesmo. O que significa amar? Decidir-se. Ministério. O que é Chamado. para você? Chamado. Não sou eu que escolho. Eu sou escolhida. O que você diria para quem está vivendo a situação que você viveu de separação com seus pais? Nós não podemos achar que nós conseguimos fazer tudo sozinhos. A autossuficiência mata a gente. Então, não tente fazer as coisas sozinho. Não tente resolver as coisas sozinho. Busque ajuda. Uma direção espiritual, uma terapia, psicoterapia tão boa, nos faz tão bem, nos ajuda tanto. Então, dê o braço a torcer. Não pense que você vai saber o que fazer sempre, porque você não vai. Então, procure uma ajuda para que você não sofra consequências mais graves lá na frente por tentar fazer as coisas sozinho, porque não é fácil. Deus. Pai. Bruna Marques. Serva. Não temerei. Mal algum. Brincadeira. Quero te agradecer. É muito bom, e eu fiz isso aqui normalmente não se faz, tá? Quem já assiste o programa sabe que não é isso, mas assim, eu não podia perder, minha gente. É jovem, estou me sentindo quase aqui o Peter de Laura. Muito bom! Um beijo pro Peter, queridíssimo. Mas nós vamos terminar o programa e agora, óbvio, você pegando este violão. Eu vou pegar aqui. E você cantando o que você vive. Este e todos os outros programas você pode também acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Bruna Marques, seja feliz e santa. Amém. E não se esqueça do que eu disse no começo do programa. Não vou esquecer. Tome cuidado. És meu bom pastor, nada me faltará. Em ti estou seguro, és meu bom pastor, nada me faltará. Restaura as minhas forças, em ti está o meu descansar. Ainda que eu passe pelo vale, nada temerei, nada temerei. Ainda que eu passe pelo vale, nada temerei, nada temerei. Só em ti estou seguro, só tu és o meu refúgio e eu nada, nada temerei.
Só em ti estou seguro, só tu és o meu refúgio e eu nada, nada temerei.